Olá, pessoal. E antes de qualquer coisa, desculpa por eu não estar usando minha voz de verdade. Aconteceu uma coisa que me impediu de gravar. E sendo sincero, talvez isso nem importe muito, porque existe uma chance de esse ser o último vídeo que eu posto nesse canal. Eu cresci vendo youtubers ganhando muito dinheiro com seus canais, comprando carros de luxo, mansões, mudando completamente de vida. E sem dúvida nenhuma, o YouTube mudou a vida de muita gente, e continua mudando até hoje. Mas quando eu me interessei pelo YouTube, eu costumo chamar aquela época de a época de ouro. Era a época em que Minecraft estava explodindo, aqueles vídeos que você começava a assistir e simplesmente perdia a noção do tempo. Os vlogs, as gameplays, as zoeiras, era tudo espontâneo. Parecia que as pessoas ligavam a câmera porque queriam criar alguma coisa, não porque estavam tentando vender um curso de R$ 997 no final do vídeo. E durante boa parte dessa época, eu queria criar um canal também. Queria fazer parte daquilo. Queria tentar. Só que tinha um problema, eu não podia. Na época em que Minecraft estava no auge, eu nem sequer tinha um celular Android. Eu tinha um celular Java. Sim, Java. E muita gente da geração mais nova provavelmente nem sabe o que é isso, mas quem viveu aquela época sabe. Os jogos da Gameloft, por exemplo, eram bons pra caralho. Hoje pode parecer besteira, mas naquela época, aquilo era diversão de verdade. E enquanto uma galera estava criando canal, gravando vídeo e começando a construir alguma coisa, eu estava lá atrás, sempre um passo atrás. Essa é uma frase que resumiu boa parte da minha vida. Sempre um passo atrás. Quando Minecraft começou a sair de alta, surgiu o Free Fire e explodiu. Crash Fox, Piozinho e vários outros criadores começaram a crescer absurdamente rápido. E eu pensei, agora é minha hora. Só que não era. O celular que eu tinha era um Galaxy Pocket, 256 megabytes de RAM. Isso mesmo, 256 megabytes. Hoje em dia, qualquer calculadora tem mais memória do que isso. O aparelho tinha 3 GB de armazenamento e mal conseguia respirar. Depois consegui um J2, mas ainda era impossível gravar e jogar ao mesmo tempo. Resumindo para vocês, eu estava sempre chegando na festa quando ela já tinha acabado. Sempre. Quando eu finalmente conseguia alguma coisa, o hype já tinha passado. Quando eu conseguia acompanhar os outros, eles já estavam lá na frente. Era como correr uma corrida começando quilômetros atrás da linha de partida. Mas o tempo foi passando, e finalmente eu consegui um celular decente. Não era nada absurdo, mas pela primeira vez eu senti que não tinha mais desculpa. Então eu criei meu primeiro canal. Era um canal de desenho à mão, e eu sempre fui bom desenhando. Naquela época, esse tipo de conteúdo ainda tinha espaço, e o canal começou a ir bem, começou a crescer, e eu tava feliz pra caralho. Só que aí aconteceu uma coisa tão idiota que parece piada. Eu perdi acesso ao Gmail, e junto com ele, eu perdi o canal. Simples assim. Acabou. Meses de trabalho indo embora por causa de uma conta. E aquilo me destruiu. Mas infelizmente, aquilo estava longe de ser a pior coisa que ainda ia acontecer. Depois disso, eu continuei tentando. Criei outros canais. A maioria deu errado. Alguns morreram rápido. Outros nem chegaram a sair do lugar. Mas teve um que mudou tudo. O primeiro canal que realmente deu certo. Meu canal de tutoriais. Tutoriais de aplicativos, jogos, configurações, problemas de celular, essas coisas. E uma coisa que eu sempre reconheci em mim é que eu sou muito bom ensinando. Não estou falando isso por ego, é só uma coisa que eu percebi com o tempo. Eu consigo pegar uma parada complicada e explicar de um jeito que qualquer pessoa entende. E esse canal começou a crescer, devagar no começo, mas começou, vídeo após vídeo. Até que aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu comecei a ganhar dinheiro, dinheiro de verdade. E eu sei que hoje em dia tem gente que vê vídeo de cara faturando 50 mil, 100 mil por mês na internet e acha pouco. Mas pra mim, aquilo era absurdo. Com aquele canal, eu consegui fazer aproximadamente 3 mil reais. E eu era o cara mais feliz do mundo. Sério, eu lembro da sensação até hoje. Porque pela primeira vez na minha vida, eu tinha feito dinheiro com algo criado por mim. E aquilo mexeu comigo. Comprei um celular realmente potente. E na minha cabeça, dali pra frente, era só sucesso. O canal estava crescendo, as visualizações estavam aumentando, tudo parecia estar funcionando. E nessa época, eu ainda estava na escola. E vou falar uma coisa que provavelmente vai fazer muita gente me achar um babaca. Mas foda-se, era exatamente o que eu pensava. Eu olhava para os lados e pensava, porra, véi, enquanto esses otários estão aprendendo fórmula da hipotenusa e sei lá mais que diabo é isso, eu tô fazendo dinheiro. Eu realmente pensava assim. Na minha cabeça, tudo ia começar a melhorar. Minhas a verdade, e que eu era só um moleque empolgado. Mas naquela época, eu acreditava de verdade. E talvez eu acreditasse tanto porque eu não tinha mais nada. Eu não saía, não tinha amigos, não tinha porra nenhuma. Não tinha vida social, não tinha rolê, não tinha nada. Enquanto uma galera tava curtindo a adolescência, eu tava pensando em visualização, inscritos e dinheiro.
E talvez seja justamente por isso que meu desejo de ganhar dinheiro sempre foi tão intenso. Talvez eu estivesse tentando compensar as coisas que eu não tinha. Talvez eu estivesse tentando preencher algum vazio, não sei. Mas o fato é que eu estava completamente obcecado. E enquanto os resultados apareciam, aquilo parecia uma ótima ideia. Só que aí chegou o dia que mudou tudo. O dia que meu canal foi excluído. E até hoje eu lembro da sensação. Porque foi como se alguém tivesse entrado na minha casa, pegado meses de trabalho e jogado tudo no lixo. Do nada, sem aviso, sem segunda chance. E eu tentei entender a situação. Segundo o YouTube, eu estava praticando pirataria. Mas eu não estava. E isso é o que mais me revolta até hoje. Porque uma coisa é você errar. Outra coisa é ser punido por algo que você nem fez. Eu tentei recorrer, tentei explicar, tentei entrar em contato, tentei de tudo. Mas parecia impossível falar com uma pessoa de verdade. Era sistema automático. Sempre uma resposta pronta, sempre um robô. Você tentava explicar seu lado, tentava mostrar que tinha alguma coisa errada. E era como falar com uma parede. Ninguém escutava, ninguém respondia, ninguém dava a mínima. E eu lembro de ficar olhando para a tela pensando, é isso então? Acabou? Meses de trabalho, horas e horas da minha vida, planos, sonhos, tudo indo embora. E o pior de tudo, sem eu poder fazer absolutamente nada. Foi aí que eu desanimei de verdade. Não aquele desânimo de quem perde uma partida ou tem uma semana ruim. Eu tô falando daquele desânimo que faz você questionar se vale a pena continuar tentando. E por um tempo, eu simplesmente parei. Larguei o YouTube, larguei os projetos, larguei tudo. E a vida continuou. Ou pelo menos tentou continuar. Arrumei um emprego. Daqueles empregos que você entra sabendo exatamente como vai ser o dia seguinte. E o outro, e o outro, e o outro. Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, repetir. Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, repetir. E eu sei que tem gente que consegue viver assim numa boa. Tem gente que é feliz assim. E sinceramente, eu respeito. Mas comigo não funcionava. Aquilo estava me matando por dentro. A ideia de trabalhar praticamente a vida inteira para ganhar um salário mínimo simplesmente não entrava na minha cabeça. Eu olhava para aquilo e pensava, não é possível que a vida seja só isso. Eu estava ficando maluco, de verdade, porque eu sempre fui um cara sonhador, sempre fui, talvez até demais. Enquanto algumas pessoas conseguiam aceitar a realidade e seguir em frente, eu ficava imaginando possibilidades, ficava imaginando uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida onde eu não precisasse me preocupar com dinheiro o tempo todo. E foi aí que eu resolvi voltar pro YouTube. Porque por mais que eu tentasse ignorar, aquela vontade nunca foi embora. Ela sempre voltava. Sempre. E dessa vez, eu criei um canal completamente diferente. Um canal de opinião e desenvolvimento pessoal. E sinceramente, com toda a experiência que eu já tinha acumulado, crescer aquele canal foi moleza. Eu já entendia muita coisa. Thumbnail, título, retenção, estrutura de vídeo. Eu já tinha apanhado o suficiente para aprender algumas coisas. E o canal começou a crescer. Os inscritos vieram, as visualizações vieram. Tudo parecia caminhar na direção certa. E quando eu finalmente bati os requisitos da monetização, o canal morreu. Simplesmente morreu. Do nada. Os vídeos pegavam zero impressão. Zero. E quando eu falo zero, não é modo de dizer. Era literalmente como se o YouTube tivesse esquecido que meu canal existia. Eu postava. Ninguém recebia. Ninguém via. Ninguém clicava. Nada. E aquilo começou a me corroer por dentro. Porque eu já tinha visto essa história antes. Eu já tinha sentido aquela sensação de impotência antes. A sensação de estar tentando resolver um problema que você nem entende. Mas teve uma coisa naquela época que me deixou ainda mais puto. Tinha um cara pegando minhas thumbnails. Copiando. Literalmente copiando. O cara pegava e printava a thumb. Apenas printava e recortava. E jogava em um vídeo com tela preta de menos de 2 minutos. E adivinha? Pra ele tava dando certo. Pra mim não. E aquilo me deixava maluco. Porque eu olhava pra situação e não conseguia entender. O cara tinha setup completo, PC foda, microfone, equipamento, tudo. O cara podia aprender, se esforçar, ter acesso a ferramentas que eu não tinha, enquanto eu fazia milagre com o que tinha. Um celular que a cada vídeo eu tinha que apagar as coisas do vídeo passado para liberar espaço e fazer o seguinte. E mesmo assim, parecia que o universo estava empurrando ele pra frente e me puxando pra trás. Eu conversei com ele, expliquei a situação numa boa, falei sobre os direitos autorais. E pra ser justo, ele removeu tudo, mas achando ruim. Então não estou dizendo que ele era um cara ruim, mas aquilo me fez perceber uma coisa. O YouTube não é uma ciência exata. Não é. E quem diz que é, geralmente está tentando te vender alguma coisa. Porque se existisse uma fórmula perfeita, todo mundo que seguisse essa fórmula daria certo. Quando te dizem que o YouTube ou qualquer área na vida não é só sorte, infelizmente estão mentindo pra você. E nunca estiveram do outro lado da história.
Tem canal incrível que morre, tem canal horrível que explode, tem vídeo que você passa dias fazendo e ninguém assiste. E tem vídeo feito nas coxas que pega milhões de visualizações. E isso começou a quebrar muita coisa dentro da minha cabeça. Porque durante anos eu tinha acreditado que bastava me esforçar mais, estudar mais, trabalhar mais, persistir mais. Mas quanto mais tempo eu passava na internet, mais eu percebia que a história não era tão simples assim. E talvez a coisa que mais me irrita hoje seja justamente isso. A quantidade de gente vendendo certeza sobre coisas que nem elas mesmas entendem. Porque a internet virou uma fábrica de especialistas. Hoje todo mundo é especialista em alguma coisa. Todo mundo tem uma estratégia, todo mundo tem um método, todo mundo tem uma fórmula, todo mundo tem um curso. E eu sinceramente não aguento mais isso. Porque quando você realmente tem um problema sério com seu canal e vai procurar ajuda, você não encontra respostas. Você encontra um monte de gente repetindo as mesmas coisas, as mesmas frases, os mesmos conselhos, os mesmos clichês. É como se todo mundo estivesse copiando todo mundo. Uma cópia da cópia da cópia da cópia. E no final ninguém sabe porra nenhuma. Ou pior, acham que sabem. Porque é muito fácil parecer inteligente na internet. Difícil é admitir que você não tem todas as respostas. E depois de anos tentando entender essas coisas, eu comecei a perceber algo estranho. Algo que até hoje eu não sei explicar direito. Porque, depois de tudo isso, eu comecei a perceber uma coisa estranha. Talvez esforço não seja tudo. Calma, não tô dizendo que esforço não importa. Porque importa. Pra caralho. Se eu não tivesse me esforçado, eu nem teria chegado até aqui. Mas talvez exista alguma coisa além disso. Algo que eu não consigo explicar. Não exatamente sorte, mas também não exatamente mérito. É difícil colocar em palavras. Parece que existem momentos na vida em que alguma coisa simplesmente acontece. Uma oportunidade, uma pessoa, uma ideia, uma coincidência absurda. Uma porta que se abre do nada. Jung chamava isso de sincronicidade. Eu não sei se acredito totalmente nisso, mas depois de tudo que vivi, fica difícil acreditar que tudo seja apenas aleatório. Porque, sinceramente, tudo que você imaginar eu já tentei. Afiliados, dropshipping, TikTok, YouTube e os caralho. E parece que tudo acabou virando um quase. Quase deu certo, quase funcionou, quase aconteceu, quase, sempre quase. E depois de um tempo, você começa a odiar essa palavra. Porque o quase não muda a sua vida. O quase não paga suas contas. O quase não te leva para a linha de chegada. Ele só te deixa perto o suficiente para você enxergar o que poderia ter sido. E talvez isso seja o mais doloroso. Porque quando você fracassa logo de cara é uma coisa. Mas quando você chega perto várias vezes e perde várias vezes, aquilo vai te desgastando, vai arrancando pedaços, pouco a pouco. E foi nessa época que eu abandonei o canal de opinião. Eu tinha criado esse canal aqui com a intenção de fazer uma coisa diferente. Fazer conteúdo baseado em experiência, não baseado em conteúdo reciclado, não baseado em frases prontas, não baseado em papo de guru, mas baseado naquilo que eu realmente vivi, nos erros, nos acertos, nas coisas que deram errado, nas coisas que ninguém fala. Porque eu estava cansado de ver todo mundo fingindo que sabia de tudo. Só que ao mesmo tempo, eu estava tentando tocar outro canal também. E foi aí que a situação começou a ficar feia. Porque eu ainda trabalhava de CLT, continuava trabalhando o dia inteiro, continuava chegando cansado em casa, continuava tendo responsabilidades, louça, casa, conta, problema, as mesmas merdas que todo mundo tem, e o único horário que sobrava era a noite. Então eu trabalhava durante o dia, chegava em casa, fazia o que precisava fazer, e começava a trabalhar de novo. Só que dessa vez nos canais. E quanto mais eu tentava dar conta de tudo, menos eu dormia. Eu comecei a trocar sono por trabalho, depois troquei saúde por trabalho, depois troquei paz por trabalho, porque eu queria que o sonho continuasse vivo, a qualquer custo. E eu nem percebi o que estava acontecendo comigo. Porque quando você está obcecado por alguma coisa, você sempre acha que está tudo sob controle, até o dia que não está mais. Teve época que eu ia para o trabalho sem dormir, literalmente sem dormir. Virava a noite editando, pesquisando, tentando terminar alguma coisa. E no dia seguinte estava lá, funcionando no automático, parecendo normal por fora, mas completamente destruído por dentro. E o pior é que nada disso importava para mim, porque eu só queria alcançar meu sonho, só isso. Eu pensava, depois que der certo eu descanso, depois que der certo eu cuido da minha saúde, depois que der certo eu vou viver. Só que esse depois nunca chegava, nunca. E minha cabeça começou a cobrar a conta. Eu estava ficando paranoico, ansioso, irritado, sempre cansado, sempre preocupado, sempre pensando em alguma coisa.
E teve momentos em que eu realmente comecei a ficar assustado comigo mesmo, porque eu estava começando a ver coisas, de verdade, vultos, movimentos rápidos no canto da visão. Eu estava ficando paranoico. Coisas que provavelmente estavam ligadas ao cansaço, ao estresse e à falta de sono. Mas mesmo assim, era assustador. E sabe o que é mais absurdo? Nem isso me fez parar. Nem isso. Porque na minha cabeça eu precisava continuar. Eu precisava fazer dar certo. Eu precisava sair daquela vida. Eu precisava provar que todos aqueles anos tentando não tinham sido em vão. Então eu continuava, mesmo me destruindo, mesmo ficando cada vez pior, mesmo percebendo que alguma coisa dentro de mim já não estava funcionando direito. E como se tudo isso ainda não fosse suficiente, recentemente aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida. Uma coisa que eu não vou comentar aqui, e nem pretendo. Mas foi uma daquelas coisas que te acertam como uma marreta. Daquelas que te fazem sentar sozinho e ficar olhando pro nada, tentando entender o que acabou de acontecer. E sinceramente, aquilo foi a pedrada final. Foi ali que alguma coisa dentro de mim simplesmente apagou. Ou pelo menos eu achei que apagou. Porque depois daquilo, eu comecei a questionar tudo. Os canais, os projetos, os sonhos, tudo. Eu olhava para as coisas que antes me deixavam animado e não sentia mais nada. Era como se eu tivesse passado anos correndo atrás de alguma coisa e, de repente, tivesse esquecido o motivo da corrida. E talvez a pior parte não tenha sido a tristeza, foi o vazio. Porque tristeza, pelo menos você sente. O vazio, não. O vazio só fica ali, ocupando espaço. E depois de muitos dias tentando juntar forças, eu resolvi fazer esse vídeo. Não porque eu tenho uma resposta, não porque eu descobri algum segredo, não porque eu quero ensinar alguma coisa. Na verdade, talvez esse seja justamente o primeiro vídeo em muito tempo onde eu não estou tentando ensinar porra nenhuma. Eu só estou falando. Só isso. Porque eu precisava colocar essas coisas pra fora. Eu precisava falar em algum lugar. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que esse vídeo pegue 10 visualizações. Depois de tudo isso, eu comecei a pensar numa coisa. Talvez algumas pessoas só tenham uma vida comum mesmo. E talvez eu esteja começando a aceitar isso. Não porque eu desisti, mas porque eu cansei. Cansei de viver em guerra comigo mesmo. Cansei de acordar pensando no futuro. Cansei de dormir pensando no futuro. Cansei de transformar cada segundo da minha vida numa corrida contra o relógio. Sempre pensando no dinheiro. Sempre pensando no próximo projeto. Sempre pensando no próximo objetivo. Sempre pensando no tal do um dia. Porque durante anos eu vivi esperando esse um dia. Um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou ter liberdade. Um dia eu vou ser feliz. Um dia eu vou viver. E enquanto eu esperava esse dia chegar, a vida estava passando. Os anos estavam passando. As pessoas estavam passando. Tudo estava passando. E eu nem percebia. O mais engraçado é que eu passei anos acreditando que quando alcançasse meus objetivos, eu finalmente começaria a viver. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Porque enquanto eu esperava a vida começar, ela já estava acontecendo. Talvez eu nunca tenha a vida que imaginei. Talvez eu nunca consiga conquistar tudo o que sonhei. Talvez. Mas talvez também exista alguma coisa errada em viver constantemente insatisfeito. Talvez exista alguma coisa errada em nunca permitir a si mesmo aproveitar o presente. Talvez exista alguma coisa errada em transformar a própria vida numa eterna sala de espera. Ou talvez isso seja só uma desculpa que eu estou inventando para me sentir melhor. Eu sinceramente não sei. E pela primeira vez em muito tempo, eu não vou fingir que sei. Porque a verdade é que eu não sei de quase nada. Não sei o que vai acontecer com esse canal. Não sei o que vai acontecer com os meus projetos. Não sei o que vai acontecer com os meus sonhos. Eu sinto muito por talvez ter feito você perder seu tempo. Esse vídeo não foi uma lição. Não foi uma resposta para nada. Só um relato. Um desabafo. A tentativa de reacender uma faísca que talvez ainda exista antes dela apagar de vez. Eu realmente não sei o que vai acontecer daqui para frente. Com o canal, com os meus sonhos ou comigo. Mas acho que eu só precisava falar tudo isso em algum lugar. Então, obrigado por assistir.